bom dia a todos. Meu nome é Dina Mendes Chongolola, trabalho no Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério da Economia e Planeamento. Estamos aqui hoje para mais um webinar, segundo deste ano, né, 2023. Desta vez, estamos aqui para falar sobre o crescimento da Zona Econômica Especial e a criação de empregos. Temos conosco o Dr. Manuel Francisco Pedro, que é o Presidente do Conselho de Administração da Zona Econômica Especial do Andabengo. Vamos começar com uma biografia do PCA, que está aqui ao meu lado. Na verdade, então, o Dr. Manuel Francisco Pedro é um executivo sénior com 15 anos de experiência no setor financeiro e liderou projetos que contribuíram diretamente para o financiamento de programas-chave de desenvolvimento angolano. É cidadão angolano, né? Nasceu e cresceu em Angola, compreende a importância de aderir a projetos impactantes e capazes de promover mudanças a nível regional e internacional. Bom dia, Dina Mendes, e bom dia a todos que nos acompanham, a partir de casa ou onde quer que esteja. Mais uma vez, bom dia a todos. Como já foi referido pela Dina Mendes, meu nome é Manuel Pedro, sou Presidente do Conselho de Administração da Zona Econômica Especial. Estou aqui para fazer uma pequena apresentação sobre aquilo que temos vindo a fazer, né, e as perspectivas futuras para a nossa Zona Econômica Especial. Temos aqui uma pequena apresentação, né? Sem prejuízo de termos aqui um conjunto de informações, mas há informações que não constam aqui, que também vou partilhar com os que nos acompanham a partir dessa plataforma. Nós vamos começar com os fundamentos da criação da Zona Econômica Especial. Como qualquer país, os países são, do ponto de vista econômico, são regidos por um conjunto de instrumentos econômicos, né? E isso varia de país para país, mas no nosso caso, e na fase em que a Zona Econômica foi criada, o principal documento, ou documento de longo prazo que existia na altura, era o Angola 2025. Né? E foi com base nesse documento estratégico, né, e que também estava ancorado o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, e os orçamentos anuais. Né? Então foi nessa perspectiva que o Executivo sentiu a necessidade de se criar uma zona, não é? Uma zona econômica, no sentido de criar um conjunto de condições para atrair um conjunto de investidores em diversos setores, no sentido de promover, não é? O aumento da produção nacional, a promoção das exportações e a criação de empregos. Né? Mas, na verdade, o fundamento na altura era exatamente criar uma zona em que as empresas, as indústrias pudessem se instalar e, por conta da proximidade, pudessem tirar vantagens entre si. Tá, esse foi o principal fundamento da criação da Zona Econômica Especial, que está ancorado, que sempre esteve ancorado num documento estratégico de longo prazo que o país dispunha na altura. E, por fim, deu-se a criação da Zona Econômica Especial em 2009, não é? Por intermédio do Decreto Presidencial 50/2019, de 11 de setembro, e o objetivo, como já referi, era exatamente criar uma estrutura capaz de aumentar, promover o aumento, ou seja, garantir o aumento da produção nacional, promover as exportações e aumentar o emprego. E foi nessa fase em que já se começava a experimentar o modelo de diversificação da economia, ou seja, começou-se logo a pensar-se no setor privado como o principal volante do desenvolvimento econômico. E a Zona Econômica Especial foi exatamente um modelo experimental para se avançar com esse processo de diversificação, e que depois se estendeu por quase todo o país, é claro, em outras dimensões, como parques industriais, que nós temos em várias províncias, mas tudo começou com a Zona Econômica Especial. Em 2009,
a Zona Econômica Especial, quando foi criada com base ou seja, o Executivo colocou à disposição da Zona Econômica Especial um conjunto de reservas, né, fundiárias, conforme se pode ver aqui na apresentação, não é? Um conjunto de reservas fundiárias que afetavam duas províncias. Daí vem o nome Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. As reservas fundiárias da Zona Econômica Especial, na fase da sua criação, afetavam a província de Luanda e a província do Bengo. E o número de reservas correspondiam exatamente 21 reservas. Mas não vou aqui falar de todos os anos, não é? E vou agora me alongar para os anos passados mais presentes, não é? Mais próximos do presente. Depois, fruto da necessidade de se redimensionar, não é? Um conjunto de instituições e um conjunto de projetos, não é? Houve a necessidade de se reduzir o número de reservas que a Zona Econômica Especial tinha, ou seja, a Zona Econômica Especial deixou de ter cerca de 400 mil hectares, que correspondiam a 21 reservas, e atualmente dispõe de apenas 2 reservas, que correspondem a 7.500 hectares. Agora, ou seja, passamos de 21 reservas para 2 reservas. 21 reservas correspondiam a mais de 400 mil hectares, e 2 reservas agora correspondem a 7.500 hectares. Né? E essas 2 reservas estão, uma chamamos reserva de Luanda, a de Viana, que tem uma dimensão de 4.700 hectares, e depois temos uma segunda reserva, que é a reserva do Ala, localizada na Catete, no município de Colibengo, que tem uma dimensão de 2.800 hectares. A segunda reserva, a reserva do Ala, é uma reserva que ainda não está do ponto de vista estruturada, não está estruturada, é um projeto novo que nós temos, vamos desenvolver, também faz parte da nossa carteira de oportunidades de investimento, mas é uma reserva dedicada para o agronegócios e para a atividade agrícola. Né? E a reserva de Viana, que é aquela que mais tem avançado, não é? É a reserva que, como eu já referi, tem uma dimensão de 4.700 hectares, e é a reserva em que tem um conjunto de indústrias já em funcionamento, não é? Atualmente, a reserva de Viana tem uma ocupação de cerca de 1.700 hectares. Dos 4.700, temos uma ocupação de 1.700 hectares. Significa que ainda temos um espaço muito grande para crescimento, e esse espaço de crescimento que nós temos estado a usar no sentido de atrair mais investidores para a nossa zona. Em relação ainda à reserva de Viana, é importante referir que em 2009, quando a Zona Econômica Especial foi colocada à disposição para o setor privado, foi entregue apenas com um nível de infraestruturação de 500 hectares, ou seja, dos 4.700 hectares, apenas um pouco mais de 500 hectares estavam infraestruturados, e corresponde ao primeiro e ao segundo quadrante, ou seja, nós temos uma subdivisão, de acordo com o nosso plano diretor, temos uma subdivisão da reserva de Viana, composta por 4 quadrantes, primeiro e segundo que estão infraestruturados, terceiro e o quarto que ainda não estão infraestruturados, depois temos as zonas de expansão e as zonas comerciais. Não é? E em 2009, quando a Zona Econômica Especial foi colocada à disposição, apenas tínhamos infraestruturas no segundo e no terceiro quadrante. Houve alguns esforços do governo no sentido de dar continuidade à infraestruturação do terceiro e quarto quadrante, né? Mas infelizmente em 2014, por conta da crise econômica, houve uma necessidade de se interromper
um conjunto de investimentos que, infelizmente, acabou por afetar também a infraestruturação da Zona Econômica Especial, a continuação da infraestruturação da Zona Econômica Especial. Significa que desde 2009, 2014 até o presente momento, nunca mais houve projetos de infraestruturação. Mas é importante notar que em 2023, felizmente, fruto de um conjunto de abordagens que temos feito, principalmente voltadas para a otimização da arrecadação da receita da empresa, foi possível em 2023 se retomar o processo de infraestruturação. Significa que desde 2014 que a ZE não conhece novos projetos de infraestruturação, mas digo projetos de infraestruturação de grande envergadura, né? Depois vou explicar porque é que eu digo dessa forma. Mas em 2023, fruto de um conjunto de condições financeiras que a empresa hoje dispõe, é possível financiar projetos de infraestruturas para, de facto, podermos entregar aos nossos investidores, potenciais investidores, lotes em condições favoráveis, não é? Lotes em condições, com condições mínimas para o arranque da sua atividade. Quando eu disse arrancamos agora com projetos de investimento, não significa que no passado nunca se fez nada, de 2014 para cá. Fazia sim, mas de uma forma muito, muito pontual, ou seja, à medida, nos últimos anos temos vindo a receber muitos investidores, não é? E como não tínhamos muitas áreas infraestruturadas, alguns investidores, dada a necessidade que tinham de investir e oportunidades que o mercado apresentava, aceitavam se instalar dentro da zona, mesmo em espaços não infraestruturados, e depois fazia-se uma compensação em relação aos valores que tinham que pagar a ZE para que se pudesse criar pequenas infraestruturas à volta das novas indústrias que foram criadas. Do ponto de vista de infraestruturas, nós temos energia instalada, não é? Maior do que a nossa capacidade. Não é? Também temos água instalada maior do que a nossa capacidade. Quando eu digo instalada, mas depois temos o desafio de efetivamente levar a eletricidade e a água a cada um dos lotes correspondente a cada uma das empresas. Esse tem sido o desafio, é possível sim, temos tido muito sucesso em relação a esse ponto. Como eu disse, temos feito algumas abordagens de negociação com os novos inquilinos, no sentido de encontrarmos aqui espaços de negociação e se fazer deduções de recebimento de receitas para que infraestruturas, ou seja, transportes de energia e água sejam um facto nos novos lotes a serem ocupados pelos investidores. Temos também dentro da nossa zona econômica especial um conjunto de infraestruturas de apoio, não é? Como é o caso do Porto Seco, não é? Nós temos um Porto Seco já todo infraestruturado, não é? Que ainda não está operacional, não é? E que é um projeto que mais lá para frente também vou falar sobre, quando estiver a falar sobre as perspectivas futuras da ZE, não é? Nós temos também uma zona comercial com cerca de 13 naves, 13 naves, não é? Cada uma das naves com 30 mil metros quadrados, não é? São naves de apoio logístico, todas as naves estão ocupadas, são naves que são utilizadas para acomodar um conjunto de quer matérias-primas, quer produto acabado que vão diretamente para o mercado. As 13 naves estão totalmente ocupadas, não é? Temos também uma nave de temperatura controlada, não é? De cerca de 15 mil metros quadrados, que também não está, já funcionou no passado, mas no momento não está a funcionar, também estamos à procura de parceiros para operacionalizar esse grande ativo. E depois temos também, esse é o Centro Comercial 1, depois temos o Centro Comercial 2, em que temos um conjunto de pequenas instalações, em que temos maioritariamente bancos, né, estruturas bancárias, não é? E também temos algumas instituições públicas, como é o caso do Serviço de Imigração Estrangeira, é o caso
do Instituto do INEFOP, Instituto Nacional de Segurança Social, enfim, temos aqui também um conjunto de serviços. E adicionado a isso, também nós temos uma outra estrutura de apoio também àquilo que é a nossa atividade, que é o Gabinete de Apoio ao Investidor. Não é? É uma iniciativa que se teve no sentido de se garantir aos empresários, aos operadores, aos inquilinos, às indústrias que estão instaladas, no sentido de terem na sua proximidade um conjunto de serviços necessários para o seu funcionamento. É claro que o nosso gabinete de apoio ao investidor precisa de ser otimizado, já dispõe de um conjunto de serviços mínimos, mas a nossa estratégia é de otimizar os serviços existentes, né, para que de facto funcione efetivamente, e ali já se pode pagar de imigração, tratar de questões ligadas a licenciamento, temos a administração de Viana, temos também espaços para banco, ou seja, é uma infraestrutura que dispõe ainda de espaços disponíveis e nós, à medida que o tempo for, a necessidade for surgindo, nós vamos trazendo mais serviços, quer públicos, quer privados, no sentido de trazer mais comodidade aos nossos inquilinos. Em relação aos operadores econômicos, atualmente a Zona Econômica Especial dispõe de 166 operadores econômicos. E esses 166 operadores econômicos estão distribuídos nos mais diversos níveis de desenvolvimento. É importante referir que a Zona Econômica Especial é uma zona denominada Zona Integrada. O que é que isso quer dizer? É uma zona que acolhe todos os setores da atividade econômica. Significa que nós não fazemos discriminação, não é? E nós atendemos, recebemos, acolhemos todos os setores da atividade econômica. É claro que nós não estamos habilitados, ou seja, excluindo a indústria pesada por conta de questões ambientais e olhando para a localização da zona econômica especial, está numa zona, praticamente uma zona urbana, e não é possível termos indústrias pesadas naquela zona sob causa de questões de poluição e, enfim. Mas somos uma zona integrada, mas tirando a indústria pesada, nós conseguimos receber, conseguimos acolher todos os setores. E a Zona Econômica Especial tem uma localização muito estratégica. Né? Ela localiza-se em Viana e está ladeada de um conjunto de facilidades, né? Sobretudo o novo aeroporto, que é um grande empreendimento que vai trazer uma dinâmica muito grande naquela área. Não é? Nós fazemos fronteira com o novo aeroporto e na fronteira com o novo aeroporto nós dispomos de um conjunto de lotes totalmente disponíveis, não é? Para que os potenciais investidores, não é? Possam implementar os seus projetos nessa zona, desde hotel, hotelaria, restauração, indústria, comércio, plataformas logísticas, serviços, enfim. Então, nós, do ponto de vista de operadores econômicos, temos 166 operadores econômicos. E dos 166 operadores econômicos, mais de 60% correspondem a indústrias. Né? E nós temos, nessa altura, indústrias nos mais diversos setores. Né? Indústria no setor alimentar, no setor hospitalar, no setor, enfim, temos um conjunto de indústrias nos mais diversos setores e que já produzem muitos produtos que eventualmente não tínhamos a noção que já figuram os produtos que muitos de nós consumimos, né, nas nossas casas, no dia a dia, e que de facto são produzidos na zona econômica que de facto são produzidos na zona econômica especial. Como eu referia, nós temos 166 empresas, operadores econômicos, distribuídos nos mais diversos setores, não é? Mas é importante aqui referir que quando a Zona Econômica Especial foi criada, ela foi criada com a instalação a partir de 150 indústrias, não é? Mas por conta de uma necessidade do executivo e por conta de um conjunto
de iniciativas do Executivo, no sentido do Estado deixar de operar como agente econômico no processo produtivo efetivo, competindo com o setor privado, há um programa em curso denominado ProPriv, que vem exatamente devolver ao setor privado o volante da atividade econômica. E por conta disso, o Estado está a se desfazer de alguns ativos e algumas indústrias, não é? E algumas participações em empresas, no sentido de entregar ao setor privado essa responsabilidade de diversificar a economia. E a Zona Econômica Especial dispunha de um conjunto de indústrias, não é? E essas indústrias, muitas delas estão no processo de privatização. Algumas delas já foram privatizadas, não é? Algumas delas já estão em funcionamento, mesmo dentro da Zona Econômica Especial. Outras já foram privatizadas, mas os novos proprietários entenderam alterar o objeto social da empresa e estão em fase de reestruturação, não é? Outras empresas estão porque aguardam por abertura do concurso para que de facto sejam colocadas à disposição do setor privado sob forma de leilão em sede do ProPriv. E depois nós temos outras empresas, temos outras operadores econômicos que já têm uma relação contratual com a ZE que correspondem aos novos projetos assinados, não é? Temos aqui, dos novos projetos assinados, temos aqui projetos já em implementação, né? Que temos cerca de 14 projetos em implementação, e depois temos cerca de 18 novos projetos assinados desde janeiro de 2023 a junho de 2023. Aqui nós temos alguns indicadores econômicos, só para olharmos aqui a evolução, né? Conseguimos ver que em 2022 foram aprovados 17 projetos, em 2021 foram aprovados 19 projetos, em 2022 foram aprovados 22 projetos, e é importante aqui notar que em 2023 só até o primeiro semestre já foram aprovados 18 projetos. Isso já se consegue perceber o nível de crescimento e aceleração com que temos estado a levar a cabo a instituição pública que pertence, na verdade, a todos os angolanos e está exatamente para servir a nossa economia. E dos projetos desde 2009 até 2022, nós já, em termos de criação de emprego, já foram criados cerca de 7.500 empregos. Estou aqui a falar, esses 7.500 empregos são de indústrias que já estão em funcionamento. Em relação a 2023, o destaque é importante dar destaque primeiro sobre os projetos em curso, não é? E é importante falar um pouco sobre os projetos em curso. Nós tivemos uma necessidade, tão logo chegamos na administração da Zona Econômica Especial, tivemos uma necessidade de olhar para um conjunto de projetos que já haviam sido aprovados, mas que estavam paralisados, porque havia muitos contratos já assinados, mas que os investidores os investidores não iniciavam obras, então tivemos que ter uma abordagem de proximidade com eles, não é? No sentido de encontrar soluções para que, de facto, as obras arrancassem, porque o que nós queremos, de facto, é que os projetos sejam implementados e sirvam aquilo que é o seu propósito, que é geração de emprego, produzir e, assim, aumentar a produção nacional ou, eventualmente, promover as exportações. Então, nós tivemos esse trabalho no sentido de dinamizar os projetos em curso, muitos deles estavam paralisados ou com um ritmo lento, não é? E nós temos dentro daquilo que são as nossas o nosso regulamento, não é? Nós temos poderes bastantes para, sempre que um investidor, não é, celebra contrato com a ZE e depois não dá o devido uso às terras que são atribuídas para implementar o projeto, o que nós fazemos dentro daquilo que é o nosso regulamento, nós fazemos um processo de reversão do lote para a ZE
para que de facto possa ser entregue a um operador que de facto tem vontade e tem urgência de produzir. Então nós temos algumas parcelas de terra nessas condições e que nós temos estado a trabalhar desde o início do ano no sentido de fazer reversão, porque temos recebido muitas solicitações de investimento e os terrenos já contratualizados, em princípio, por terem sido os primeiros, acabam por ocupar as parcelas de terras mais apetecíveis, não é? E muitas delas encontramos muitas delas paradas, sem obras. O que nós fizemos foi exatamente trazer essa dinamização no sentido de efetivamente serem utilizadas as parcelas bem mais localizadas para que de facto pudessem ou arrancar ou ser repassadas para outros operadores que de facto tivessem vontade e urgência em arrancar com os projetos, não é? E por conta disso, felizmente, nós agora temos um nível de aceleração dos projetos em execução, dos 14 projetos bem avançado, não é? Em média, nós temos níveis de execução de cerca de 70%, não é? Significa que ao longo desse ano, e é claro que nós, como Zona Econômica Especial, não controlamos o cronograma de execução, mas de acordo com aquilo que são as informações que nos passam, teremos muitos projetos, já temos cerca de 10 projetos praticamente prontos para serem inaugurados, não é? Dentro dos próximos tempos, não é? E os outros também terão esse destino, né? de efetivamente arrancarem. Em relação aos 14 projetos, em relação aos 14 projetos em curso, é importante notar que atualmente nós temos projetos, quer os projetos em curso, né, que são os 14, quer os projetos aprovados, que são os 18. Os 18 projetos são projetos aprovados de janeiro a junho de 2023. Né? São projetos que nós tivemos a necessidade de olhar para, ou seja, tivemos que trazer uma abordagem de priorização, não é? Tendo em conta aquilo que são as reais necessidades do país. Nós olhamos para o país e vimos, de facto, o que é que o país, de facto, precisa para sair dessa dependência excessiva do setor extrativo. Não é? E nós temos estado a trabalhar no sentido de estarmos alinhados, e sempre estivemos alinhados com as grandes políticas do governo, não é? Principalmente plasmadas nos planos de desenvolvimento e em outros instrumentos de gestão macroeconômica, não é? E nós temos estado focados na materialização dessas iniciativas dentro daquilo que são as nossas atribuições. Nós temos estado focados muito na atração de investimentos voltados para o setor alimentar, no sentido de impactarmos diretamente no aumento da produção de produtos, sobretudo da cesta básica, não é? Para que de facto tenhamos preços mais baixos, porque não há dúvida que para que os preços dos produtos, pelo menos não só, mas também da cesta básica, conheçam um decréscimo, é necessário que haja o aumento da produção, não é? Ou seja, por via do aumento da oferta, né? E a teoria econômica diz isso, né? Quando a oferta é maior do que a procura, tendencialmente, mantendo-se constante outros fatores, claro, tendencialmente os preços tendem a baixar. Então, o nosso foco é esse, exatamente olhar para aqueles produtos que impactam diretamente no aumento dos preços, sobretudo os da cesta básica, e não só, não é? E temos aqui uma abordagem de atrair investidores, não é? Quer nacionais, quer estrangeiros, no sentido de trazermos indústrias para o nosso país, no sentido de termos indústrias que produzam efetivamente esse tipo de produtos dentro da nossa zona e que venha a beneficiar todo o país. Também temos estado muito focados na atração de indústrias ligadas ao processo de montagem de equipamentos, não é? Quer para
equipamentos agrícolas, quer para equipamento das pescas, não é? Estamos também muito focados na atração de indústrias do setor de automóvel, né? Nós dentro da zona temos um espaço, no passado já tínhamos infelizmente não está operacional, está também no processo do PROPRIV, que é a indústria de automóvel. Já tivemos no passado uma indústria de automóvel dentro da ZE, e o que nós queremos é exatamente retomar, atrair investidores para que possam efetivamente passar a produzir automóveis sob forma numa primeira fase, montagem de linhas de automóveis dentro da nossa zona. Portanto, nós temos estado focados nesse sentido, e por conta disso temos tido uma abordagem, uma penetração internacional muito grande, ou seja, para que possamos atrair de facto investimentos, sempre visto de se fazer um conjunto de trabalhos de casa, que é melhorar o clima de negócios, né? Otimizar os processos internos, mas também temos que ir lá para fora e de facto mostrar uma Angola que existe e que tem muitas oportunidades de investimento. E o que nós temos feito não é ir para fora e estarmos lá como pedintes, não, mas é simplesmente vamos para fora e mostrarmos aquilo que de bom o país tem, aquilo que de facto o país pode oferecer, e o que de facto o país pode oferecer é exatamente o mercado, ou seja, o nosso país é um país que nós consideramos como um mercado apetecível, né? Sem prejuízo de outros fatores que eventualmente tenhamos que melhorar, mas é um país apetecível porque precisamos de produção de quase tudo, não é? E essa abordagem e essa linguagem de passar lá fora tem sido bem recebida, não é? Felizmente nós temos tido algumas deslocações posterior, e nós começamos exatamente por internacionalizar a nossa zona econômica especial. Hoje em dia existe uma Organização Mundial das Zonas Francas, né? E é importante notar aqui que hoje em dia as zonas econômicas ou as zonas francas representam mais de 20% do comércio internacional. E se olharmos hoje para a estrutura econômica mundial, nós vamos reparar que grande parte das empresas e as maiores empresas estão instaladas em zonas econômicas especiais, porque as zonas econômicas especiais dispõem de um conjunto de condições, né, quer condições de infraestrutura, quer condições de incentivos fiscais, muito melhores do que outros espaços. Significa que à volta do mundo todo, a tendência é as grandes empresas se instalarem em zonas econômicas especiais. E existe uma Organização Mundial das Zonas Econômicas Especiais, das Zonas Francas, e que felizmente nós somos partes, e 3 meses depois da nossa entrada no Conselho de Administração, participamos de uma das reuniões da Organização Mundial das Zonas Francas. Houve eleição para reestruturar o Conselho de Administração da Organização Mundial das Zonas Francas. Apresentamos a nossa candidatura e felizmente houve um processo de eleição, não é importante notar, não foi uma nomeação, houve um processo de eleição num conjunto de mais de 5 dúzias de países, mais de quase 60 países que concorreram para a eleição, e felizmente nós fomos eleitos como mais um membro da organização, do Conselho de Administração da Organização Mundial das Zonas Francas, ou seja, o Conselho de Administração é composto agora por representantes de 12 países, não é? Agora Angola também faz parte. Eu pessoalmente é que fui indicado para esta posição para os próximos 3 anos, e o Conselho de Administração da Organização Mundial das Zonas Francas é composto por 12 países, não é? Em que inclui os Estados Unidos, a Espanha, a Itália. Em África nós temos 2 países que agora Angola e a Tunísia, não é? E a Tunísia, porque a Tunísia tem a zona franca mais desenvolvida do continente, não é? Que é uma zona muito interessante, não é? Então, nós temos 12 países, como eu referi, temos 12 países, temos a Itália, a República Dominicana, temos o Reino Unido, não é? Na verdade, temos a Índia, temos a China, enfim. E é importante notar, porque é que eu falo sobre esse tema, porque com a nossa eleição na Organização Mundial das Zonas Francas, isso significa que uma autoestrada se abre para nós.
nós como Zona Econômica Especial e o país de uma forma geral. Porque nós agora estamos postos e temos acesso a um mercado global, não é? Quer do ponto de vista de acesso a mercados, quer do ponto de vista de partilha de conhecimento, quer do ponto de vista de partilha, aberturas de portas para empresas angolanas se instalarem em outras zonas ou para empresas de outros países instalarem-se na nossa zona, ou seja, abre-se aqui um leque de oportunidades para o setor industrial. Né? E isso tem sido uma das nossas grandes abordagens internacionais. Né? Temos vindo a celebrar um conjunto de, 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 de protocolos, não é? Com importantes instituições similares à nossa. Só para dar exemplo, nós temos um importante acordo de cooperação com a mais prestigiada zona econômica do mundo, que é a Dubai Economic Integrated Zone, não é? Que é que está sediada no Dubai, à volta do aeroporto, e é a mais prestigiada, e nós temos um memorando de entendimento muito interessante que vem dar um conjunto de oportunidades, quer acesso, principalmente acesso para que os produtos angolanos possam ser exportados para a zona, não é? Temos também apoio desta mesma organização no sentido de nos ajudar, nos apoiar no processo de reestruturação da nossa zona, no sentido de termos uma instituição muito mais voltada para os desafios do presente e os desafios futuros. Enfim, nós temos tido vários memorandos de entendimento com várias instituições no sentido exatamente de trazer um conjunto de facilidades para os novos para os nossos inquilinos. Falando ainda sobre os projetos e falando efetivamente sobre o impacto que os novos projetos têm tido do ponto de vista de números, não é? Era importante referir que, por exemplo, como os 14 projetos, e vou me ater simplesmente nestes que estão, porque os outros já estão em execução, né? Sempre exijo da importância deles, mas dos 14 projetos em execução que temos estado a acompanhar a sua evolução e garantir que, de facto, as obras sejam aceleradas para que, num futuro muito próximo, tenhamos mais fábricas operacionais. Nós temos também mais 18 projetos já assinados até junho deste ano e, como eu disse, nós temos estado a olhar para selecionar os projetos numa perspectiva de atender às necessidades atuais e futuras do país, não é? Desde o setor alimentar e setor de montagem, não é? E só esses projetos em execução e os projetos já celebrados desde janeiro até junho, né? Grande parte dos projetos já foram, ou se não todos, já iniciaram obras. Todos os contratos que nós assinamos esse ano, tivemos o cuidado de garantir que as obras iniciassem o mais rápido possível. Felizmente, temos todos os projetos assinados já com obras em curso. E isso que estou a dizer tem provas dadas, não é? Hoje, para aqueles que vivem em Luanda e circulam na zona de Viana, basta passar pelaquela zona ou mesmo entrar ou mesmo entrar na nossa estrutura, poderá notar uma diferença muito grande em termos de movimentação de carros, movimentação de equipamentos de montagem, ou seja, podemos ver aqui um verdadeiro canteiro de obras, não é? À volta de toda a zona, quer na sua lateral, na estrada de Catete ou na estrada na autoestrada, quer também no interior, que nós já temos de forma visível, conseguimos perceber que existem, que no futuro nascerão grandes novos projetos, né? E
do ponto de vista de volume de pós-trabalhos que nós esperamos que esses novos projetos possam gerar, não é? Nós estamos aqui a falar num total de mais de 14 mil pós-trabalhos para esses novos projetos. E como eu disse, nós tivemos o cuidado de selecionar projetos que de facto sejam impactantes naquilo que é a nossa atividade econômica, e nós, se olharmos para aquilo que é a nossa estrutura etária, nós temos muitos jovens, os jovens ocupam grande parte ou seja, representam grande parte da população. E nós temos tido um cuidado exatamente no sentido de olhar nessa perspectiva de encontrar caminhos no sentido de se puder absorver todos esses jovens que todos os dias clamam por oportunidades de negócio. Estamos aqui a falar de projetos que, de acordo com as projeções que nós temos, vão gerar cerca de 14 mil pós-trabalho desses novos projetos todos que nós temos, não é? Mas para isso nós temos estado a ter uma abordagem muito, muito forte nesse processo. E de que forma que nós estamos a fazer? Nós estamos a trabalhar, como é nos processos, os projetos estão em construção e ainda temos tempo para isso. Nós temos estado a desenhar, e já está na fase de conclusão, uma plataforma que nós chamamos de oportunidades de bolsa de oportunidades, perdão. E a Bolsa de Oportunidades é uma plataforma desenhada pela ZE, não é? Em que o que nós queremos é que essa Bolsa de Oportunidades seja o principal canal de absorção de novos funcionários para as indústrias que forem se instalar na ZE, não é? Mas nós não estamos a dizer que nós vamos fazer a gestão e a seleção dos novos candidatos, funcionários ou dos novos candidatos, não é? O que nós estamos a fazer é exatamente criar facilidades no sentido de termos uma plataforma e nós pudermos controlar de facto de que forma é que a zona está a gerar novos empregos e de que forma é que nós podemos participar nela. Ou seja, é uma plataforma em que, à medida que nós formos celebrando novos contratos de instalação de indústria, não é? Nós vamos tendo um alinhamento com os novos investidores, no sentido de, primeiro, optarem pela nossa plataforma na fase de contratação, mas isso não é suficiente. O que nós temos estado a fazer, e já iniciamos os trabalhos, temos estado a trabalhar com instituições de formação, não é? E com os investidores, primeiro, no sentido de identificarmos quais são as necessidades as competências que as novas indústrias querem para os futuros funcionários. E em função dessa grelha de competências, nós vamos começar a trabalhar com a INEFOP e com outras instituições de formação, no sentido de todos os jovens que venham a ser cadastrados nessa bolsa de oportunidades tenham formação, não é, ajustada àquilo que são as necessidades futuras das fábricas, no sentido de quando as fábricas estiverem na fase de arranque, possam ir para a plataforma e encontrem efetivamente a qualidade de trabalhadores que de facto desejam para o seu funcionamento. E por conta disso, a plataforma será uma plataforma livre, sem qualquer interferência da Zona Econômica Especial, é claro. É uma plataforma livre, daqui a alguns nos próximos tempos vamos fazer um comunicado oficial sobre o modo de funcionamento, como se candidatar, os postos-trabalhos disponíveis, porque em função do grau de execução das obras, nós vamos abrindo vagas para... A plataforma vai ter essa plataforma vai ter essa capacidade de se ajustar ao número de fábricas que venham a ser instaladas ou inauguradas, no sentido de se absorver de facto os novos jovens. Mas é importante dizer que estamos simplesmente a falar de empregos diretos, né? 14 mil. Se nós olharmos também para os empregos gerados, principalmente na fase de construção das obras, temos muitos pedreiros, temos prestadores de serviços, os números seriam muito mais interessantes. E adicionando a isso, também temos
os postos de trabalho gerados com indústrias que já estão dentro da zona e que, em função do seu crescimento, têm conhecido a expansão da sua atividade e isso demanda mais força de trabalho. Portanto, nós temos estado a trabalhar nessas agendas, não é? Estamos satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer. Podíamos fazer mais, claro, desejamos fazer mais, mas estamos sempre disponíveis para melhorar, não é? Estamos sempre disponíveis para melhorar e fazer com que o objetivo da criação da Zona Econômica Especial seja, de facto, relevante para a vida dos angolanos, não é? E do ponto de vista de aquilo que são as perspectivas futuras, nós temos duas reservas, não é? Uma de 4.700 hectares e outra de 2.800, e como eu referi, nós temos um espaço de crescimento muito grande. Significa que ainda podemos receber muitas indústrias. E em relação a isso, nós temos olhado para o futuro com algum otimismo, né? Por um lado, nós vimos a nossa reserva reduzida, mas nós não olhamos isso com preocupação, olhamos isso como uma oportunidade de, com a pequena parcela que nós agora dispomos comparativamente com a anterior, não é tão pequena, mas se compararmos com a anterior, é bem menor, nós estamos a procurar otimizar a pequena parcela de terra que nós temos com a introdução de novos serviços, ou seja, o que nós queremos é exatamente termos do ponto de vista do futuro, não é? Termos uma verdadeira cidade industrial, né, com todos os serviços necessários para o seu funcionamento, comparando com a parcela anterior, né, pudermos ser mais eficientes, né, do ponto de vista da utilização dos recursos que nós dispomos agora. Nós temos um plano estratégico, né, 2022, 2023, 2027, e o plano estratégico é o documento principal que orienta aquilo que será o nosso futuro e as nossas ações. E o plano de negócio, o plano estratégico, tem um conjunto de pilares que definem quais serão os passos que nós devemos dar para o futuro. E eu vou passar aqui a descrever, né? Por um lado, nós temos um pilar que está muito focado para o aumento das nossas infraestruturas. Como eu referi, nós temos, desde 2014, que a ZE não conhece novos projetos de infraestrutura e, felizmente, fruto do bom desempenho, do desempenho satisfatório que temos tido, conseguimos ter receitas para dar arranque a novos projetos de infraestrutura. Significa que esse ano já começamos e estamos em linha com aquilo que são os objetivos do nosso plano estratégico, ou seja, temos que aumentar as nossas infraestruturas. Temos planos também de infraestruturar o terceiro e o quarto quadrante, né? Isso, estamos aqui a falar de cerca de 400 hectares de infraestruturados, né? Em que vai se disponibilizar um conjunto de outras infraestruturas, mais de 100 lotes infraestruturados, mais 5 edifícios quer para instalações da administração da Zona Econômica Especial, quer para outras estruturas que possam ser utilizadas, quer para startups, quer para eventos futuros, demonstração de produtos que são produzidos dentro da ZE. Temos já esse projeto muito bem avançado de infraestruturar mais o terceiro e o quarto quadrante. Significa que estamos aqui a materializar aquilo que está dentro da nossa estratégia, não é? Temos também uma outra iniciativa que já estamos a trabalhar com o Ministério da Economia e Planeamento, no sentido de garantirmos a transição da zona econômica especial para uma zona franca. Estamos aqui a dizer que, fruto de algum ajuste legislativo, a legislação que regulava o funcionamento das zonas econômicas especiais foi revogado. Em troca, surgiu a nova lei das zonas francas e, portanto, nós temos que nos adequar a essa nova lei das zonas francas. Significa que teremos também zonas francas, uma zona franca dentro da zona econômica especial, no sentido de podermos ter um foco muito grande para todos aqueles que queiram se instalar na nossa zona e com foco nas exportações. Nós também temos um projeto muito grande voltado para a implementação ou o funcionamento do nosso terminal de segunda linha. Como eu referi, nós temos, dentro da zona, temos já totalmente infraestruturado, temos um
um porto seco, queremos torná-lo funcional. Temos estado a trabalhar com o Ministério dos Transportes para que, e acreditamos que nos próximos 2 meses, venhamos a receber a licença de operador de segunda linha, e tão logo tenhamos a licença, poderemos, a partir da zona, poderemos ter serviços de logística, apoiar os nossos inquilinos no processo de importação e exportação, e não precisarão mais ir para o porto, sem prejuízo de mercadoria depois ir para o porto, claro, mas teremos serviços complementares para isso, e o que nós queremos, de facto, é trazer serviços, para novos serviços para os nossos inquilinos. Temos também um outro pilar voltado para o aumento dos nossos serviços, ou seja, primeiro, otimizar os serviços existentes, né? E depois trazer novos serviços que possam garantir, de facto, mais receitas para a nossa zona. Temos também um outro pilar muito voltado para aquilo que são os processos internos. Nós entendemos que temos que olhar para nós mesmos, não é? E ver o que é que está mal, o que é que pode ser melhorado, no sentido de rever tudo que é possível rever, para que, de facto, possamos prestar um melhor serviço público, não é? Então, nós estamos a olhar para processos, estamos a olhar para a formação, estamos a olhar para reestruturações internas, para que estejamos à altura de entregar um serviço público satisfatório para os nossos utentes. Temos estado também, um outro pilar também está voltado para a sustentabilidade, a conectividade, não é? E quando eu digo aqui sustentabilidade, estou aqui a falar sobre a sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. São os 3 eixos da sustentabilidade. E quando eu digo a social, refiro-me também ao nosso papel, ou seja, porque nós, embora sejamos uma empresa pública, embora estamos focados não necessariamente no lucro, mas temos que ser uma empresa rentável, não é? Mas o nosso foco também tem recaído muito sobre questões sociais, ou seja, nós temos sido uma empresa cidadã, né, voltada para resolver problemas da comunidade. Nós estamos em Viana e nós temos um conjunto de comunidades à volta e nós temos estado a apoiar. Por exemplo, há um processo em curso de um pequeno grupo de pessoas, não é, que estão à volta, na verdade, ocupa uma parcela daquilo que é a nossa reserva, e nós vamos retirá-los daí e vamos colocá-los numa zona em que vamos levar água, vamos levar energia, vamos construir escolas, vamos construir hospitais, no sentido de facto, as populações à volta sentirem o impacto daquilo que tem sido o nosso trabalho nestes últimos tempos. Temos a necessidade de desenvolver o nosso parque logístico. No início eu falei que nós temos um centro comercial que dispõe de 13 naves, cada nave com 30 mil metros quadrados, e tem havido muita procura nesse tipo de infraestrutura, não é? Então nós temos estado a trabalhar com nossos parceiros no sentido de desenvolvermos mais naves, não é? Temos aqui terras disponíveis para implementação desse tipo de projetos, vamos desenvolver mais naves, é claro, não na dimensão que dispomos agora, de 30 mil metros quadrados, eventualmente vamos optar por naves de 5 mil metros quadrados, 2 mil metros quadrados, no sentido de também trazermos oportunidades para os pequenos operadores, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que a Zé é uma empresa que só lida com grandes empresas, mas também nós estamos atentos aos novos desenvolvimentos e também estamos a dar espaços às pequenas e médias empresas, não é? O que nós queremos para o futuro é, de facto, acelerarmos o processo de ocupação das terras que nós dispomos com indústrias, não é? O nosso objetivo também é aumentar a rentabilidade da empresa para que, de facto, se gere receitas, para que se possa, de facto, infraestruturar. Mas sem prejuízo das perspectivas futuras, e é algo que eu não falei desde o início, é exatamente a facilidade que se tem de facto, uma empresa se instalar na ZE. Se calhar as pessoas acham que é tão difícil, não é? É tão complicado. Primeiro, nós somos uma empresa muito aberta. Eu, particularmente, tenho um dia em que eu chamo que é dia de portas abertas. Eu recebo todo mundo, mesmo sem, sem audiência. Eu recebo os nossos inquilinos, recebo. É o dia de portas abertas simplesmente para ouvir as pessoas, não é? Mas sem prejuízo disso, nós temos um guião de acesso muito simples, não é? O grau de exigência dos documentos para se instalar na ZE não é muito grande. Primeiro,
o investidor apresenta uma carta de intenção. Então, logo receber a carta de intenção, nossas equipas estão preparadas para logo a seguir contactar o investidor, não é? Convidá-lo para uma visita, para identificar o espaço, porque é necessário que nós partilhemos com os futuros investidores que espaços disponíveis existem para que depois ele avance com a decisão de investir. Após a visita, ele deve preparar um estudo de viabilidade, não é? Com todas as informações que o estudo de viabilidade exige, não é? Deve apresentar toda a documentação de legalização da empresa, não é? Pois deve também apresentar isso, claro, no plano de viabilidade, a capacidade, ou seja, qual é o consumo de energia que terá, qual é o consumo de água que terá, no sentido de podermos atender a essa necessidade, não é? E depois é só submeter esses documentos, e nós temos experiências, pelo menos desde janeiro que estamos na administração da zona, temos experiências que em uma semana nós conseguimos fechar um processo de aceitação de um inquilino, não é? Dependerá muito do tempo em que o inquilino levar para reunir os documentos, mas internamente, após a recepção de documentos, em um dia nós aprovamos um projeto e, caso haja disponibilidade do inquilino, na mesma semana conseguimos assinar os acordos de instalação e depois as obras iniciarem imediatamente de instalação e de edificação das indústrias. Então, mais uma vez, e para concluir, queria lançar aqui duas mensagens. A primeira mensagem é para os nossos investidores: por favor, nos procurem, estamos disponíveis, temos muitas oportunidades de investimento, somos flexíveis, temos um processo de negociação muito aberto em que nós temos uma política que não deixamos um potencial investidor nos contactar e ele sair sem fazer negócio conosco. Nós vamos até o fim. Não é? Vamos numa abordagem de compensação, enfim, temos uma elasticidade tão grande no sentido de chegarmos a um acordo com o investidor. Então, por favor, nos procurem, nós estamos abertos, não precisam de usar intermediários, temos portas abertas para todo mundo, os nossos contactos estão disponíveis e, portanto, essa é a mensagem para os nossos investidores: estamos abertos, temos muitos desafios, mas temos estado a superá-los passo a passo e, portanto, investidores, por favor, procurem-nos, estamos abertos para receber mais indústria dentro da zona. E um apelo para os jovens que procuram emprego. Nós estamos atentos a essa dinâmica, é claro que é um desafio, é um tema que afeta todo o país, não é? A zona econômica especial não tem capacidade para absorver todos os jovens do país, mas dentro daquilo que são a capacidade e o grau de crescimento da zona, nós temos estado a trabalhar no sentido de criar condições para que efetivamente, em função da criação e de instalação de fábricas, efetivamente os jovens angolanos sejam priorizados, né, na obtenção do primeiro posto de trabalho. E, mais uma vez, referimos que nos próximos tempos teremos uma abordagem oficial sobre a Bolsa de Oportunidades. Estaremos a trabalhar com o Ministério com a INESOP, no sentido de encontrarmos a melhor forma de se divulgar essa plataforma que, no nosso entender, poderá participar na solução, não é, nesse grande desafio que é de diminuir a taxa de desemprego, sobretudo para nossos jovens. Então, de forma muito geral, são essas notas que queríamos partilhar. Muito obrigado. Manuel Pedro, PCE da Zona Econômica Especial, está cá a falar-nos sobre a grande potencialidade que é a Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. Deu-nos um bocadinho do historial. Por acaso ouvi muita coisa interessante, não sabia que a Zona Econômica tinha tanto espaço assim, mas pronto, agora estamos a gerir os 7.000, é isso, não é? 7.500 hectares. Então falou também sobre os setores que gostariam de ter lá na Zona Econômica Especial.
E também falou então da Organização Mundial das Zonas Francas e que Angola agora também faz parte, né, do Conselho de Administração, os incentivos fiscais possíveis, né, projetos assinados, a interessantíssima plataforma Bolsa de Oportunidades e como contactar. Acho que como contactar não falo bem. Isso aqui é muito fácil, mas... Não, em relação à Bolsa de Oportunidades, estamos a afinar para que depois tenhamos uma sessão especial para explicar o funcionamento dessa plataforma. Ok, muito bem. É só para fazer um rescaldo. Bem, chegamos então ao momento de perguntas e respostas. Vou pedir que quem estiver interessado em fazer alguma questão, aperte aqui no ícone que tem uma mãozinha para mostrar que vai querer intervir. Não quiser intervir ou não tiver condições para intervir, pode então escrever no nosso chat. E nós aqui vamos ler e vamos comentar. O nosso PCA vai comentar. Enquanto pensam nas vossas perguntas, vou aproveitar esta oportunidade para apresentar alguém que está aqui conosco. É o Sr. Shaukat Min Saria, não sei se é assim que se É pronuncia, mesmo assim. mas é o PCA da Gulkis Angola, Perfeito. que está aqui conosco para partilhar então a sua experiência como um empresário que tem a sua unidade de Fabril na Zona Econômica Especial. Por favor, pode começar então por se apresentar, para que as pessoas saibam de facto como é que se diz o seu nome Perfeito. Não, e você diz explicar-nos bem, mais você ou diz menos bem. o que é que faz a Gulkis. Perfeito. Meu nome é Shaukat Minsaria. Eu sou presidente de Gulkis. Sou uma empresa angolana. Somos produtor de produtos laticínios. A marca Gulkis de leite líquido, também leite condensado, marca Wami. E também tem uma fábrica de bolachas e sambapito. Somos localizados na zona econômica já há 5 anos. Que nos iniciamos ou metemos primeiro pedra no 23 de junho de 2018 e aí que nós começamos nossa primeira página de nosso livro, que vai ser um livro grande, Oxalá, ok? E uma experiência na zona econômica foi mesmo muito agradável, ok? Um processo muito fácil, ok? Para registrar uma empresa na zona econômica e conseguir terreno e facilidade no pagamento em prestação de terreno. Preço de terreno também razoável, ok? E mais importante, okay, para qualquer uma indústria é infraestrutura, okay, saneamento básico, okay, estrada, energia. Então, essas coisas é muito fácil conseguir na zona econômica. Até ligação de energia é muito fácil. Você pode conseguir ter uma ligação de energia ou pode ser uma ligação de água ou água potável. É muito fácil criar um processo e pedir autorização e conseguir mesmo ligações. Não é só um processo em papelão, mas o resultado também sai em breve. Então, a minha experiência foi mesmo muito boa na zona econômica e nós também, do nosso lado, também convidamos mais empresas na zona econômica e esperamos que a zona econômica cresça e conseguir dar mais emprego nos nossos irmãos angolanos. Muito obrigado. Qualquer questão, estamos aqui para responder. Muito obrigada, foi muito bom. Quantas pessoas trabalham na vossa fábrica? No nossa empresa trabalha quase 600 funcionários e nós produzimos, como é que diz, produto laticínio e bolachas e sambapitos. Okay. Então, estamos a falar de apenas uma unidade fabril que já absorve 600 funcionários. pessoas. Sim, graças a Deus. E temos quantas? Temos capacidade para quantas? Atualmente temos 7.500 e os novos, como eu disse, nós estamos focados em emprego e projetos geradores de facto de empregos em massa, né? E a perspectiva para os próximos projetos é de termos cerca de 14 mil postos-trabalhos diretos, né? Sem falar também do impacto disso nos investimentos que de facto as novas indústrias trazem, né? Só, por exemplo, desses novos projetos, nós temos um investimento de cerca de 2 bilhões de kwanzas. Estou a falar só dos novos projetos, não me refiro a dos antigos. Interessante. E então dá para ver aqui que é um potencial enorme, né, para o nosso país. Então, um momento para questões, comentários, contribuições. Por favor, não estejam inibidos. Podem colocar a mãozinha para nós sabermos que gostariam de falar.
Então, assim, nós podemos chamar por vocês para que coloquem as vossas perguntas. Entretanto, eu vi que tínhamos aqui algumas contribuições, vou só abrir aqui o chat rapidinho. Temos então o Sr. Kleber, que mandou uma sugestão, disse fazer convênios com associações do imobiliário para a captação de clientes, estabelecer regras de remuneração, assinar protocolo e receber clientes. Sim, em relação às imobiliárias, como eu disse, nós somos uma zona integrada e nós recebemos todos os setores. Temos também espaços disponíveis para construção de habitações. E estamos disponíveis para receber promotores imobiliários que queiram desenvolver projetos e nós estamos disponíveis para trabalhar com eles e disponibilizar terras para que, de facto, esses projetos sejam uma realidade. Estamos abertos para esses negócios. Obrigada. Mesmo o Sr. Kleber disse que acho que a sua associação está disponível, a PIMA está disponível. É só nos contactar, nós em uma semana, menos de uma semana, recebemos e podemos conversar sobre negócios. Sr. Kleber, faça melhor, deixe também o seu contato Sim, aqui no chat. depois vamos contactá-lo. Ok. Também do Sr. Kleber, muito ativo, estou a gostar. Uma outra sugestão, captar investidores que queiram fazer naves e explorar a preços controlados pela ZE. O desafio que eu lanço, se o senhor quiser, nós estamos disponíveis para iniciar logo uma parceria de construção de naves. Além de nós também temos a iniciativa de construir naves, mas também temos espaços disponíveis para que investidores possam construir naves e depois colocarem em arrendamento. Então, se o senhor Kleber tiver oportunidades concretas de investimento, ele quiser investir em construção de naves, procure-nos e nós imediatamente avançamos com isso. Está lançado o desafio, Sr. Kleber. Temos o Sr. Frederico que pergunta: tem alguma solução para as startups que estão em estágio inicial? Sim, temos. Como eu disse, nós temos um projeto, vamos infraestruturar o terceiro e o quarto quadrante. Sempre já temos a incubadora do INAPEM dentro da ZE, mas também nós queremos, e mesmo com o INAPEM, temos estado a trabalhar no sentido de criarmos espaços adequados para as startups. Como sabe, as startups são iniciativas que têm um conjunto de desafios, não é? Acesso ao financiamento, não é? Dificuldade em acomodar os custos de funcionamento, não é? Temos uma zona em que nós vamos criar 8 naves modeladoras e aí nós vamos criar condições para que as startups possam se instalar, possam desenvolver os seus trabalhos. Na verdade, é um espaço em que as startups, numa fase inicial, instalam-se ali, desenvolvam, cresçam e depois possam ter pernas para andar para, de facto, poderem alcançar outros mercados. Mas nós estamos sim atentos a isso. Temos, inclusive, uma parceria com a Zona Econômica, a Zona Franca de Barcelona, que por se conseguir ter uma das zonas francas mais prestigiadas da Europa, sobretudo da zona do Mediterrâneo, e nós quando visitamos, eles têm lá uma estrutura que eles chamam de Factory, é uma estrutura em que eles recebem todas as startups desenvolvedores, não é? É uma estrutura imensa, com muita tecnologia, e eles ficaram muito interessados de trazer a experiência deles para cá, não é? Então nós vamos aproveitar a experiência dos espanhóis no sentido de trazermos essas facilidades para nossas startups. Estamos sim disponíveis para trabalhar com startups, estamos apenas a preparar as infraestruturas necessárias, não é? Então estamos efetivamente a trabalhar nisso e nos próximos tempos teremos grandes novidades para startups. Sim, que a ZE quer estar sempre atualizada, não é? O que nós queremos é que as startups, não é, participem no processo de solução de pequenos problemas que as nossas indústrias vêm observando nos últimos tempos. Temos também aqui o Sr. José, que diz: pretendo saber se a Zona Econômica Especial tem disponível armazéns para arrendamento. O nosso parque logístico atualmente é composto por 13 naves. Cada uma das naves tem uma dimensão de 30 mil metros quadrados. E como eu disse, estão todas elas ocupadas, já não temos espaço. E por conta dessa procura de naves, e sobretudo temos tido muita procura de operadores que queiram se instalar, queiram arrendar naves, mas não de dimensão das que nós dispomos. Então, decidimos avançar com esse projeto no sentido de construir mais naves, depois colocar à disposição dos operadores para arrendamento, mas o que nós queremos é construir naves de pequena dimensão, de 2.000 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados, né? Mas também estamos disponíveis para aqueles que queiram
utilizar os nossos espaços e edificar as suas próprias naves em função daquilo que são as suas necessidades. Mas, por enquanto, infelizmente, das poucas naves que nós dispomos, estão todas ocupadas. Apenas temos uma nave não ocupada, que é a nave de temperatura controlada, que também lanço aqui o desafio. Se um operador quiser investir nessa nave, é uma nave de 15 mil metros quadrados, é uma nave frigorífica, né, 15 mil metros quadrados. Se alguém tiver interesse em investir na operacionalização dessa nave, também estamos disponíveis para conversar e vermos essa nave operacional e atender o mercado nacional. É bonito, muitos desafios a serem lançados aqui neste webinar de hoje. E também lançamos também o desafio para o nosso Porto Seco. Como eu disse, nós estamos a trabalhar com o Ministério dos Transportes. Em breve receberemos a licença de operador do terminal de segunda linha. E o que nós queremos é a infraestrutura que nós dispomos, o Porto Seco que nós dispomos dentro da nossa zona, queremos terciarizar esse serviço. Então, estamos também à procura de empresas que possam prestar o serviço de logística, ou seja, primeiro gestão do nosso terminal, não é? E depois o processo de logística de carga, descarga, transporte de mercadoria do porto para a ZE, da ZE para o porto. É um projeto que nós queremos lançar esse ano. É uma iniciativa, é uma oportunidade de investimento que está aberto, não é? O que nós queremos é trabalhar, termos uma parceria sob forma de joint venture, não é? Em que o operador vem, né, utiliza todas as nossas infraestruturas e depois chegamos a um acordo em relação à partilha dos proventos. Então, também, essa é uma oportunidade também de investimento disponível na ZE. Existem já infraestruturas, apenas estamos à espera da licença, e tão logo tivermos a licença, teremos todas as condições criadas para arrancar esse projeto de arranque do terminal de segunda linha. Temos aqui o Sr. Mauro que pergunta se depois pode receber esta apresentação por e-mail. Sim. Então, Sr. Mauro, deixa aqui no chat o seu e-mail, que depois a equipa envia para si a apresentação. Temos uma outra iniciativa também. Como eu referi, nós temos uma localização estratégica interessante. Nós partilhamos uma fronteira com o novo aeroporto de mais de 5 quilômetros, né? E na fronteira com o novo aeroporto nós dispomos de um conjunto de lotes, né? E nós entendemos que podem ser usados com a edificação de estruturas, né, de apoio aeroportuário. Então também estamos disponíveis para receber propostas de investidores que queiram instalar estruturas, não é? Quer industriais, quer de logística, quer de hotelaria, quer de restauração, não é? Tendo em conta a proximidade do espaço com o novo aeroporto e atendendo aquilo que será o fluxo, né, daquela zona, tão logo o aeroporto estiver em funcionamento. E com potenciais investidores, né, sobre a cedência de lote, como temos referido, nós não vendemos só terreno, nós aprovamos projetos e depois disponibilizamos os lotes de terra para a implementação do projeto. E entendemos que são lotes muito bem localizados e que serem edificadas importantes estruturas de apoio aeroportuário. E olhando para aquilo que são as perspectivas de crescimento daquela zona. Ok, muito obrigada. Temos aqui o utilizador ou utilizadora Anunda, com a mão levantada. Pode fazer a sua pergunta? Muito bom dia. Muito bom dia. Eu gostaria, antes de mais, parabenizar o PCA pela forma clara e objetiva com que tanto abordou esta temática, que, a meu entender, é de grande relevância e importância. Portanto, eu gostava de colocar uma questão muito simples. Eu gostaria de saber se existe algum setor industrial que, pelas suas características, não encontra tanto enquadramento na zona econômica especial. Muito obrigado. Muito obrigada, Anunda. Sim, muito obrigado pela sua questão. O que é que acontece? Nós temos um plano diretor e o plano diretor define a forma como as indústrias devem estar, do ponto de vista de edificação, devem estar estruturadas dentro da nossa zona. Ou seja, nós observamos um conjunto de princípios, por exemplo, não permitimos que uma indústria de detergente esteja próxima de uma indústria
de produção de alimentos, não é? Os únicos condicionantes seriam esses, ou seja, do ponto de vista de localização da indústria, nós temos padrões específicos, ou seja, temos zonas para indústrias alimentares, zonas para indústrias, mas a única limitação que nós temos são as indústrias pesadas, né? Tendo em conta o grande grau de poluição, essas não estamos permitidos, por conta da zona estar, a zona econômica especial está localizada numa zona praticamente urbana, né? Mas tirando esse lado da indústria pesada, nós podemos acolher todas as restantes indústrias, né? Sem discriminação. Muito obrigada. Temos aqui no chat a pergunta da senhora Jandira, não aceitou ligar o microfone para falar na sua própria voz. Diz: bom dia a todos os presentes. Falou-se de retirar o pessoal que vive ao redor da ZEE e colocar em um espaço mais seguro com água à escola. Aproveitando essa deixa, gostaria eu de saber se a ZEE já pensou em fazer um condomínio ou vila residencial para que os trabalhadores possam adquirir casas e estar mais perto dos seus locais de trabalho. Sim, nós, dentro daquilo que são as nossas atribuições, o que nós temos estado a trabalhar e temos estado a conversar com nossos inquilinos é que nós queremos tornar a ZE numa verdadeira cidade industrial que tenha vida 24/24. E para isso, e olhando para o processo de crescimento das empresas, expansão, nós olhamos para o futuro, uma zona em que grande parte das empresas poderão trabalhar em turnos, 24/24. Né? Então, o que nós temos estado a fazer é permitir que as indústrias, de forma individual ou com apoio da administração, se possam criar estruturas para acomodar os funcionários, para facilitar os turnos. Então, para as novas indústrias, se eles quiserem criar espaços dentro da zona de acomodação, nós aceitamos. Mas para aqueles que entendam que as zonas residenciais possam, e se nós tivermos, por isso é que eu disse, nós estamos abertos, se existir, por exemplo, um investidor que quer construir um conjunto de habitações para colocar sob forma de arrendamento, sobretudo para funcionários das fábricas, e permitir que os operadores não precisem sair da zona e ir para a zona distante, estamos disponíveis, ou seja, podemos aqui usar os dois modelos, ou as unidades de forma individual o façam, ou por via de um projeto específico, e a título disso nós tivemos uma experiência de uma das visitas que nós fizemos numa das zonas econômicas em Abu Dhabi, e tem esse modelo, não é? E nós queremos também ajustar daquilo que é a nossa realidade, não naquela dimensão, claro, mas ajustar da nossa realidade, queremos também criar estruturas para que se possam acomodar todos os funcionários e garantir que, de facto, a zona econômica especial tenha vida não somente nas horas de trabalho, mas de noite, nos finais de semana, e isso é necessário, para isso acontecer, é necessário que as fábricas cresçam, as fábricas trabalhem 24/24, e em função disso nós teremos oportunidades para criar essas infraestruturas de apoio às indústrias. Temos o Sr. Edson, que levantou a mão. Muito bom dia, Sr. Edson. Então, eu quero parabenizar a ZE pela iniciativa. Eu queria saber ao concreto, eram os incentivos que os investidores tinham para investir a ZE, como é do conhecimento também andamos muitas das vezes à diáspora e falamos com muitos investidores, e às vezes o que importa ter são informações concretas de que vantagens competitivas os nossos investidores encontrariam nas zonas, por assim, em que eles queiram realmente aplicar o investimento. E no caso concreto, na ZE, eu nesse momento estou na África do Sul, daqui a pouco vou para a Sérvia, depois vou ao outro lado. E em todos os locais em que vou, claro, estou em assembleias com outros investidores, com outros empresários. O que é que eu deverei falar? Além de vir a precisar, se calhar, uma apresentação. Qual é o tipo de incentivo, o tipo de garantia que o investidor tem ao aplicar a ZE? Como é que está o aspecto burocrático? Como é que a ZE está a lidar, por exemplo, com o SME? Como é que está a lidar com o Ministério dos Direitos Humanos para a legalização? Há uma produção burocrática
que ajude à legalização dos projetos? Há um tipo de incentivo fiscal que faça com que o investidor, por exemplo, faça aplicação, mas que esteja isento de, em 5, 10 anos, nas contribuições tributárias? Eu gostava de ter um pouco de mais informações do género, se não for se calhar neste nível, no outro nível, mas para ter dados e poder, junto dos nossos parceiros, alocar informações que podem vir a ser até importantes para trazer mais investidores da nossa grande Z. Muito obrigado pela questão. Temos sim uma resposta para as questões que foram levantadas. Anteriormente, as zonas econômicas especiais eram reguladas por uma legislação própria, mas fruto de uma revisão legislativa, houve a necessidade de se revogar a lei das zonas econômicas especiais e, por conta disso, houve a necessidade de se criar uma nova lei, que é a lei das zonas francas. E significa que todos os incentivos em sede da lei cessante já não vigoram, não é? Então, agora o que nós estamos a fazer é nos ajustarmos à lei, a nova lei das zonas francas, que traz já um conjunto de incentivos e, adicionalmente a isso, estão ancorados os incentivos da lei dos incentivos fiscais, não é? Existe já uma lei dos incentivos fiscais, de uma forma geral, mas a lei das zonas francas traz também um conjunto de benefícios para as indústrias que se instalam em zonas francas. Nós estamos a trabalhar nesse processo de transição e nos próximos tempos esperamos concluir esse processo. Mas, de forma muito concreta, os incentivos que nós podemos aqui referir são, primeiro, se nós olharmos para uma plataforma numa abordagem muito global, nós podemos dizer, por exemplo, que o preço da energia e da água, nessa altura, Angola tem um preço mais baixo de energia e da água. Sempre de outros fatores, que depois eventualmente alguém pode dizer, não, mas os preços são subvencionados, sim, são. Mas mesmo com a remoção, e se nós olharmos de uma perspectiva futura, mesmo que o governo venha a remover os subsídios, não é? E que serão de forma gradual, não teremos preços tão altos como em outros países africanos. Não é? Por exemplo, nessa altura, o custo de energia por quilowatt está cerca de 0,012 cêntimos de dólares. Não é? Então, é só para perceber, em termos, comparando com, não é? Se tivermos que converter o custo de energia em dólares. Não é? Depois nós temos o custo também muito baixo da água. Não é? Também um dos mais baixos em África, mas em sede da lei das zonas francas, nós temos um conjunto de incentivos. Por exemplo, para as empresas exportadoras, não é? Nós temos deduções de impostos para 15, 20 anos, temos facilidades no processo de importação, temos taxas zeros, algumas taxas zero para importação de matérias-primas, de equipamentos, enfim, temos aqui um conjunto de benefícios em sede da lei das zonas francas. Depois também podemos partilhar essa legislação, que poderão ter a oportunidade de ler com mais detalhes que oportunidades de facto existem em sede desses diplomas, mas de uma forma geral, o que nós podemos dizer é, olhando para a lei dos benefícios fiscais, que traz já um conjunto de benefícios fiscais, olhando para a lei das zonas francas, que também traz benefícios e isenções adicionais, e olhando para os custos de funcionamento, né? Olhando também para alguns processos que nós temos estado a ter, como eu disse, nós temos um gabinete de apoio ao investidor, em que nós temos já um conjunto de serviços públicos, queremos otimizar os serviços já existentes, né? Queremos trazer mais serviços, né? No sentido de abertura de empresas que podem ser feitas no nosso guichê, temos as licenças, a administração está instalada ali, né? O SME, temos o SME dentro da zona econômica especial, né? Embora precisamos otimizá-lo mais, temos estado já a trabalhar com eles no sentido de trazermos uma abordagem mais de resposta imediata, né? Enfim, temos a AGT para pagar impostos, temos o Segurança Social, temos seguradoras, portanto, temos um conjunto de serviços que venham facilitar a vida do empresário, e nós, como instituição, estamos disponíveis para acompanhar o investidor em todas as etapas da fase de instalação dentro da ZE. Nós, como instituição, levamos as preocupações aos departamentos ministeriais, caso for necessário, para avançarmos rapidamente, porque o que nós queremos é, de facto, que a zona seja povoada, não é? Com mais indústria, e sempre que podemos apoiar, nós vamos apoiar. Obrigado. Ou seja, dentro da zona econômica especial,
O ambiente de negócio está cada vez melhor. Engenheiro Cristiano, está com a mão levantada há muito tempo, muito bom dia, pode colocar a sua questão, fazer o seu comentário. Bom dia, caríssima Dinamen. Bom dia, doutor Emanuel. Desde já parabenizar a iniciativa do Ministério da Economia e Planeamento, que essa política continue. Doutor Emanuel, a minha preocupação já foi esclarecida no que toca à alteração da política da Zona ZE. Eu gostaria de saber se dentro do Gabinete de Comunicação e Marketing da Zona ZE não há uma possibilidade de partilharem com os empresários, uma vez que a comunicação é feita por e-mail e do modo seguro, sobre uma proposta de espaços por investir. Por exemplo, a minha empresa, a Legenda Urbana Angola, ela começou cá, mas por razões mesmo de iniciativas do passado e algumas burocracia, eu tive que migrar. Eu tive que abrir filiais em Moçambique, tive que abrir filiais na RDC e Portugal. Mas eu acredito que agora a nova política vai voltar a me incentivar a voltar para o país, que é para certamente trazer algum benefício. Será que é possível a Zona ZE partilhar ficheiros com informações de investimentos e setores por investir, que é para pelo menos tentar entender como trazer benefício para o país? Sim, isso é um trabalho que temos estado a fazer. De facto, nós estamos a reestruturar o nosso site e o que nós queremos fazer no nosso site é disponibilizar o nosso plano diretor e, à medida que se for clicando em cada um dos lotes, se terá uma percepção dos lotes ocupados com informações sobre que empresa é que ocupa aquele lote, que setor de atividade é que está a desempenhar e também com informações sobre os lotes disponíveis só a partir do nosso website. Estamos a trabalhar nisso, né, e acreditamos que nos próximos essa fotografia muito sobre essa informação que de facto é importante para qualquer investidor. Então, nos próximos tempos teremos sim uma plataforma, um site, estamos a trabalhar na restauração, repito, para que a partir do site se possa olhar para o nosso plano diretor e a partir do plano diretor se ver os lotes disponíveis, depois também agendar visitas, não é? Tudo isso poderá ser feito a partir do website. Estamos a trabalhar nisso. Mas, enquanto isso não está, nós estamos disponíveis para receber em físico, né? Sei que muitas das vezes poupa-se muito esforço, né, a partir da internet, né, identificar os lotes disponíveis, mas enquanto não temos essa ferramenta, nós estamos disponíveis para receber 24 não, estamos disponíveis de segunda a sexta, não é? E muitas das vezes também recebemos investidores no sábado, né? Temos feito esse trabalho também no sábado de receber alguns investidores, caso for necessário, e, portanto, por enquanto, estamos disponíveis em visitar fisicamente os espaços, porque, como deve saber, 4.700 hectares terras imensas enfim, fazemos o nosso possível, mas sim está na nossa agenda de dispormos dessa informação no nosso site. Pois, eu toquei neste ponto por quê? Porque eu sou um empresário angolano, mas que estou mais no exterior do que cá por causa das minhas obrigações. Então eu acredito que se porventura partilhassem, não é? Partilhassem, eu, por exemplo, coloquei a minha questão, a dona Dinamite depois pode ver o meu e-mail lá no acervo do Ministério da Economia. Se pelo menos partilhassem por e-mail, iria facilitar. Por quê? Porque Angola, a gente agora consegue notar que há oportunidades e isso poderia fazer com que tivesse informação no campo digital para poder trazer, né, benefícios para o país. Essa é a minha preocupação, porque do físico não conseguimos. Eu, pelo menos, e mais alguns, né? Claro. Obrigado. Já ficamos muito felizes em saber que gostaria de voltar a investir no país, ter aqui o seu negócio no país. Esta é mesmo a ideia. Temos pouquíssimo tempo, na verdade já estamos acima do tempo, vamos só compensar porque começamos um bocadinho tarde. Mas vou ler então aqui algumas contribuições, muito rapidamente. Acabou de responder, na verdade, a pergunta do Sr. Frederico sobre um documento ou website onde as pessoas possam consultar e saber quais as indústrias que já estão na ZE,
quais são os requisitos. O Sr. Kleber disse também que o arrendamento de terrenos a preços controlados, com contratos de 5 a 15 anos, fará com que estejam construídas mais naves. Nós temos de 25, podemos ir até 25. A senhora Niura, creio que também a sua pergunta sobre armazéns de frio, creio que era esta, também já foi respondida. Está-se à procura de investimento para isso, certo? Sim, sobre armazém de frio, nós dispomos de 15 mil metros quadrados, não é? Mas o que nós queremos só é construir armazém de frio de pequena dimensão. Mas também estamos disponíveis em receber investidores que queiram investir na construção e depois arrendamento. Bem, então, o senhor PCA, gostaria que fizesse então as suas últimas declarações, últimas considerações, visto que já não temos mais perguntas. Que mensagens gostaria de deixar? E sugiro que façam um rescaldo muito rápido sobre quem pode estar na ZEE, os contactos, para facilitar então a vida dos nossos empresários e possíveis investidores. Primeiro, atualmente já temos um site que se pode ter alguma informação sobre contactos, né? Podem consultar o nosso site, embora ainda esteja em desenvolvimento em termos de informações e outros itens, mas estamos disponíveis para receber todo mundo, né? Sobretudo os potenciais investidores, e também os nossos inquilinos, que hoje já trabalham conosco. Estamos disponíveis para recebê-los. Como eu disse, nós temos um dia de portas abertas em que recebemos todo mundo. Temos uma interação de proximidade com os nossos inquilinos. Estamos a trabalhar na otimização do gabinete de apoio ao investidor, no sentido de melhorarmos o ambiente de negócio, né, dentro da nossa zona, para que se possa, com muita facilidade, com muita rapidez, se tratar de todos os assuntos relacionados com o normal funcionamento de instalação de indústrias ou de outras atividades econômicas. Temos um espaço muito grande para crescer, e por conta disso temos estado abertos para novos investimentos. Nós somos uma zona que recebemos todos os investimentos de todos os setores da atividade econômica. Não recebemos apenas, não podemos receber indústrias pesadas por conta de questões ambientais, mas a par disso podemos receber todos os setores. Estamos disponíveis para conversar com potenciais investidores, né, que operam nos mais diversos domínios, né. Temos as portas abertas, temos facilidades de negociação, somos muito flexíveis na abordagem com os investidores, no sentido de podermos tê-los dentro da nossa zona, não é? Temos grandes oportunidades de investimento, sobretudo em plataformas logísticas, na dinamização do nosso Porto Seco. Queremos colocar aquilo à disposição de uma empresa para que possa operacionalizar, não é? Estamos abertos também para projetos habitacionais, não é? Quer para empresas que já estão dentro da zona, quer para projetos habitacionais de caráter social, não é? De caráter que venham a atender a necessidade de habitabilidade do país, não é? Temos espaços para isso. Temos estado a trabalhar também, como eu referi, numa dinamização de uma plataforma para podermos absorver posta de trabalho jovem para que possam preencher as vagas disponíveis em novos projetos a serem desenvolvidos dentro da Zona Econômica Especial. Num futuro muito próximo estaremos a partilhar ou ter um evento especial para divulgarmos essa iniciativa, não é? Com os nossos parceiros, que principalmente é o INEFOP e também o Conselho Nacional da Juventude, por agregar, por representar toda a força juvenil nos mais diversos domínios, nós estaremos a trabalhar com essas duas instituições, não é? Como eu referi, temos muitos projetos em curso, esperamos ter muitos novos empregos
num futuro muito próximo, não é? À medida que as fábricas forem correndo, não é? Nós vamos ter mais oportunidades de emprego e, portanto, a nossa mensagem sai exatamente para os investidores, nos procurem, temos facilidades, temos abertura, estamos disponíveis para recebermos, sobretudo nos setores estratégicos voltados à produção alimentar, na transformação de produtos do campo, ligadas ao setor de montagem de equipamentos para a agricultura, para pescas e a indústria de automóvel. E para os jovens estamos abertos para, em sede da nossa plataforma, né, podemos fazer o possível para podermos absorver dentro daquilo que são as oportunidades de trabalho que vão surgindo dentro dos novos projetos que temos estado a aprovar, né, ir absorvendo, sobretudo, jovens que procuram para o seu primeiro emprego. Então, de uma forma geral, eu termino com essas palavras, agradecendo, em primeiro lugar, a confiança que os inquilinos que já estão na ZE depositaram em nós. Vamos continuar a trabalhar no sentido de, dentro das nossas possibilidades e capacidades, né, ir resolvendo ir resolvendo os inúmeros desafios que nós temos, mas que estamos disponíveis para trabalhar e para melhorar e termos, de facto, no futuro uma zona, uma cidade industrial totalmente funcional. Obrigado. Muito obrigada, Sr. PCA. Vou reforçar que quem quiser receber a apresentação que o Sr. PCA fez, deixe, por favor, o seu e-mail no chat deste webinar e a equipa então vai fazer chegar por e-mail a apresentação do Dr. Manuel Pedro. Muito obrigada. Vamos também dizer que vamos fazer tudo para ter nos próximos dias esta gravação na nossa página do YouTube, na nossa conta do YouTube, que é Programa Prodesi. Então podem, para quem chegou tarde, pode ir assistir. Quem perdeu algumas partes ou quem quiser simplesmente rever, vai poder fazê-lo então no YouTube, no canal Programa Prodesi. Mais uma vez, muito obrigada ao Sr. PCA, muito obrigada ao nosso convidado da empresa Gulkis, que também veio cá partilhar a sua experiência na ZE. E muito obrigada a todos que participaram, todos que tiraram tempo para ouvir o que a ZE tinha para dizer, todos aqueles que interagiram, que colocaram algumas questões, que deram até comentários, e estamos à espera que invistam então na ZE. Até uma próxima oportunidade.